Eu sou André Chiraga, fotógrafo de casamento. The signature of every century has been its skyline. A primeira imagem que vem na minha cabeça quando eu penso em fotografia, foi uma das primeiras paixões também, é sempre pôr do sol. Sempre ver o pôr do sol vindo assim. E eu queria, na época até então, eu não tinha uma câmera que tinha controle manual, né? E a gente nunca consegue deixar daquele jeito exatamente. Então, logo de início eu tinha essa vontade de fazer foto de pôr do sol. E até hoje, né? Eu incremento e eu tento usar isso nas minhas fotos. Fazendo bastante contraluz, bastante silhueta. O pôr do sol é uma coisa que me marca muito, que me chama muita atenção. Eu comecei a me envolver com fotografia muito cedo, não fotografando, mas já vem da minha família, né? Eu tinha meu pai, que era fotógrafo, tinha uma loja de fotografia aqui na cidade, e também meus tios eram fotógrafos. E tinha meu irmão que trabalhava para o Spavieri aqui na cidade, e ele também fotografava. Algumas fotos dele ia para o Jornal de Piracicaba. E eu sempre vivi nesse meio. Meu pai tinha um foto aqui em Piracicaba. E eu estava junto com ele, eu era criancinha, eu estava lá vendo ele fazer foto 3x4, retratos, vendendo equipamento, vendendo aqueles flashes descartáveis, né, que era um quadradinho. Daí era 4 disparos, né? Você disparava uma, queimava, segunda, terceira, quarta. E nossa, eu adorava aquilo. Meu pai chegou uma época da vida que ele tinha um estoque disso aí. Certa vez, foi até engraçado, porque eu tinha uma câmerazinha dele lá que eu brincava, que ele deixou eu brincar, e eu vi o estoque lá de flash, desses flash descartáveis. Eu queimei uns 20, cara. Pá, disparava, atirava, e foi muito da hora. Tipo, essas lembranças são muito legais, né? E o meu envolvimento com foto começou assim, influenciado indiretamente, às vezes pelo meu pai, pelo meu irmão e pelos meus tios. E depois, mais pra frente, eu comecei a me envolver com... Eu sempre fui de igreja, né? Depois que eu conheci minha esposa, Carol, eu comecei a ir na igreja mais firmemente, começava a ir mais, e eu me envolvi com um grupo de jovens. E nesse grupo de jovens eu comecei a fazer um jornal local, um jornalzinho local. Eu mesmo diagramava, eu mesmo fazia no Xerox na época ainda, né? A gente fazia a primeira folha assim, depois ia xerocando. Até que foi crescendo, o pessoal foi reconhecendo, os líderes da igreja de jovens foram vendo. E eu comecei a fazer o jornal. Comecei a fazer o jornal da igreja por um período, acho que 1 ano e meio mais ou menos. E eu comecei a fotografar. Porque eu fazia tudo, diagramava, eu tirava as fotos, escrevia os textos, colocava a receita, fazia tudo. E eu comecei a fotografar. Eu tinha aquelas Sonys, né? Aquelas Sonys automáticas, e eu fotografando, fui cada ano que ia eu trocava. Acabava de pagar uma câmera, pegava outra. E sempre Sony. Todo mundo, eu perguntava para os caras que eu conhecia, que não conhecia muita gente, mas eu perguntava, qual câmera digital que é boa? Vai na Sony. E eu comecei a comprar elas, até que cheguei em uma época que eu comprei a minha primeira DSLR de entrada, que foi a D5000. Isso já fazem mais ou menos uns 7 anos. E daí que eu vi que o negócio era diferente. Comecei a fotografar mesmo, comecei a fotografar os eventos da igreja, eu já não fazia mais o jornal. Comecei a fotografar os eventos e, lógico, você queria uma lente 1.8, né? A primeira coisa que a gente começa a estudar, eu queria uma lente 1.8. E eu vi que comecei a fotografar, comecei a ter um monte de curtida, um monte de gente adicionando eu e tal. E eu falei, vou comprar lente, né? Beleza. Eu cheguei lá, o preço da lente era praticamente o preço da câmera. Daí eu falei, nossa, é caro essa brincadeira. Daí começou uma amiga minha, a Thalita, ela tomava conta de um buffet.
E certa vez eu fiz um aniversário infantil lá para ela, foi um dos primeiros trabalhos que eu fiz. Fiz um aniversário infantil por confiança dela, ela indicou eu fui, tirei as fotos, gostou, ela gostou. E eu fiz mais ou menos uns 16 eventos com ela. Foi aí que eu comecei a investir em equipamento, crescer e devagar fui pegando gosto. Eu não queria casamento, eu queria foto por hobby mesmo, sabe? Eu não queria nem retratar pessoas, né? Quando a gente começa a fotografar, a maioria das vezes, você fotografa árvore, pôr do sol, borboleta, flor. E era mais por hobby mesmo. Eu não pensava em trabalhar com isso. Mas o gosto foi crescendo tanto, até que eu fotografei meu primeiro casamento, né, que foi de amigos mesmo. E o resultado ficou muito legal, por incrível que pareça. Mesmo sendo o primeiro casamento, eu fiz as fotos, mais ou menos tirando fotos como referência, né? Não tinha nunca feito um freelance na vida. Eu fui de cara e coragem mesmo, foi eu e o Felipe Gabriel, um amigo meu. E a gente fez as fotos, o pessoal gostou das fotos, daí em diante começou devagarzinho a aparecer mais oportunidades e a gente continua até hoje. Isso já fazem mais ou menos uns 4 anos, né, que eu comecei o primeiro casamento. Fotografar, cara, pra mim é tipo assim, se você olhar no perfil do meu site lá, eu falo, né, fotografar é retratar o que se passa desapercebido pela maioria das pessoas, né? Pra mim isso é fotografar. Fotografar é retratar, congelar, guardar alguma coisa que muitas vezes passa desapercebido das pessoas. E eu, como eu já disse, eu sou de igreja, sempre fui, depois que eu aceitei a Jesus, né, o modo que nós dizemos lá, eu comecei a ir na igreja, eu gostei muito de participar, eu me sentia bem, eu comecei a ler, a ter mais leitura da Bíblia, e eu comecei a entender a grandiosidade disso tudo. E através da fotografia, eu comecei a entender muito mais de Deus, eu comecei a viver mais coisas, eu tento transpassar pela minha imagem alguma coisa relacionada a Deus. Por quê? Eu começo a olhar a natureza, eu começo a olhar a criação, a perfeição das coisas como se encaixam. Então, eu tento passar isso, né? Fotografia, para mim, é retratar o que passa desapercebido pelas pessoas. Registrar momentos, guardar momentos, né? Esses dias atrás, o próprio Fábio falou sobre isso, que tinha um aluno aqui que ele queria registrar os momentos, porque ele não tinha imagem mais do pai dele, né? Então, assim, eu gosto muito de retratar. Hoje, a minha paixão, o meu amor maior, assim, é minha esposa e minha filha, né? Então, eu gosto de retratar ela. Tipo, não precisa ser com a câmera, a DSLR, não precisa ser com nada disso. Com celular, gravar vídeos. Agora, mês que vem, ela faz 1 aninho, né? E, nossa, eu vejo imagens dela, como que ela mudou. Hoje ela vai fazer 11 meses esse mês. E eu começo a olhar as imagens quando ela tinha 10 dias, como ela mudou tanto, né? Eu tenho lá uma imagem que eu fiz com o celular mesmo, no modo de pé mesmo, na vertical. Eu peguei o pezinho dela, fazia algumas horas que ela tinha nascido, eu peguei o pezinho dela, tão pequenininho, né? Coloquei na minha mão, tirei aquela foto, falei, nossa, como que é tão delicado, tão pequeno, como que é essa criação que Deus fez, né? E hoje, você vê o pezinho dela, é até grande o tamanho da bebê que é. Então isso para mim é fotografia, sabe? Você guardar momentos especiais que muitas vezes a sua mente vai acabar esquecendo, vai acabar apagando. Então tem uma importância muito grande para nossas lembranças, né? Você lembrar do passado para valorizar o futuro. Muitas vezes a gente acaba não fazendo isso, tá? Muitas vezes, quantas vezes eu já vi... acabava discutindo, acabava brigando com a minha esposa por motivos bobos, né? E depois eu via as fotos do meu casamento. Daí eu falei, nossa, aí eu falava, vou lá, conversava, relaxava. Ou seja, a fotografia tem esse lado também de nos ajudar a melhorar como pessoas. Mas eu sou muito ligado a Deus. E eu leio a palavra dele, eu busco ter entendimento. E a Bíblia fala que nós somos, né? O homem, ele é como um vapor.
que hoje você está vendo aquele vapor, mas logo passa. As coisas que acontecem na nossa vida são muito rápidas, né? Se você não guardar nenhum desses momentos, você acaba não vivendo, né? Então é preciso que a gente entenda isso, a importância da fotografia nesse ponto. A fotografia ela vai guardar boas memórias, ela vai guardar boas pessoas, ela vai guardar bons momentos que você já viveu, para valorizar tudo aquilo que Deus já fez por nós e tudo aquilo que Ele ainda vai fazer, né? Então a fotografia é muito mais do que somente você arrumar a velocidade de abertura e ISO, ajustar a cor, jogar um preset e guardar. Vale muito mais o momento do que a edição, né? Então isso é muito importante. Fotografia é isso para mim. Falei pra caramba, mas tá valendo. Na minha fotografia, o que eu tento passar são momentos felizes e espontâneos, né? Logicamente que nem sempre a gente vai conseguir. Mas eu vejo que as fotografias mais sentimentais, mais bonitas, que no meu modo de ver, são as fotografias espontâneas, quando a pessoa consegue ser espontânea. Então eu tento passar isso, as pessoas sendo o que elas são, sabe? Eu até gosto de passar umas perguntas antes do casamento, eu passo algumas perguntas para eu poder conhecer as pessoas melhores, para que eu possa me envolver e conseguir por alguns milésimos de segundo tirar uma emoção verdadeira deles, uma risada verdadeira, um olhar verdadeiro, né? Então isso para mim é o que eu busco na minha fotografia. Sem contar também que eu tento registrar o máximo possível de detalhes, né? Esses dias atrás eu estava conversando com um casal de cliente que acabaram nem fechando porque eu já tinha coisa marcada nessa data, mas a gente bateu um papo legal. Que o casal eles não queriam nem pré-wedding, eles não queriam o making off, eles só queriam que eu chegasse na cerimônia e registrasse a festa. Daí eu comecei a conversar com ela, com ele, com ela, e comecei a explicar por que era importante. Eu falei, olha, tá vendo essa foto? Eu mostrei um álbum que eu tinha ali. Eu falei, tá vendo essa foto? Ó, aqui é a lâmina do noivo. E de 6 fotos que tem aqui, ó, você pode ver, ele aparece em 2 fotos. O rosto dele aparece em 2. Depois aparece o quê? Detalhes. A gravata como que estava, o sapato como estava, o perfume como estava. Isso futuramente a pessoa, você não vai lembrar, eu falei para ela. Ele não vai lembrar de nada disso, o trabalho que deu, a marca, todas essas coisas que às vezes as pessoas consideram como bobas. Na página dela a mesma coisa, ela aparecia em 3 fotos de 6 fotos. Então os detalhes eu acho que faz toda a diferença, tanto para a foto como para o vídeo, né? Vídeo, se você começar a analisar, você vai ver que tipo, a maioria das cenas é detalhe. Detalhe da mão, o que tinha no braço, o que tinha no pescoço, o que tinha na orelha. Todos os detalhes, como era o véu, como era isso, aquilo, para depois mostrar o rosto, né? O ponto principal, claro que é o rosto, mas os detalhes convergem a isso. Então eu acho isso muito importante. A foto ideal para mim seria uma foto com uma boa composição, uma foto pensada, né? Quando eu falo boa composição, nem sempre vai estar na regra dos textos, nem sempre vai ter tudo aquilo que você quer, mas uma foto que você planejou e que consiga fazer ligação com a emoção da pessoa verdadeiramente, tá? Que a pessoa lembre daquela foto, retorne no passado, daqui a 5, 10 anos, ela retorne e lembre como foi aquele exato momento e por que a foto saiu daquele jeito. Que marca história, né? Eu acho que essa é a foto ideal, que tem uma história, que muitas vezes, muitos fotógrafos, né, eles vão falar, essa foto aí não tem nada a ver, mas para o casal tem alguma coisa a ver. Então eu acho que isso é o mais importante, a foto ideal é agradar e trazer sentimentos para o casal. A foto do meu sonho, cara, é até interessante, né? Mas como eu falei, né, eu sou muito ligado a ver a criação, a natureza, tudo. A foto dos meus sonhos não é foto com nenhum casal. Até pode ter um casal junto,
Mas o que eu gostaria realmente de fotografar seria a aurora boreal, né? Aquele espetáculo da natureza, aqueles tons de verde, aquela coisa tão linda que acontece em um lugar tão isolado e que poucos têm a oportunidade de fotografar. Então a foto ideal para mim, a foto ideal não, volta. Então a foto dos meus sonhos seria essa, a foto da aurora boreal, de algum modo que eu possa chegar lá e fazer alguns retratos disso, fazer algumas fotos disso, que é o meu sonho. Cara, a dica que eu dou para quem está começando hoje é, como eu disse antes, né? Quando eu fiz o meu primeiro casamento, eu nunca tinha feito casamento. Eu nunca tinha participado de fotografar nenhum casamento. Eu prestei muita atenção no meu casamento no fotógrafo, porque eu gostava disso. Mas não que eu pensava em fotografar. Mas eu nunca tinha feito nenhum freelance. Então eu aprendi pelo modo difícil, quebrando a cara muitas vezes, tá? Então a dica seria, invista em conhecimento, invista num estudo, invista numa escola de fotografia, sabe? Você aprender com pessoas que estão vivendo isso, respirando isso, que tem como foco na vida ser fotógrafo, você vai aprender muito mais rápido. Você vai pegar, não atalhos, né? Porque atalho às vezes dá a impressão que você deixa de aprender certas coisas, mas você vai ter muito mais diretrizes no seu conhecimento. Então hoje, se eu fosse começar do zero, se eu fosse falar, eu quero ser fotógrafo, será que eu compro o quê? Eu compro uma D850, eu vou comprar uma D Mark IV, uma 5D Mark IV. Falei, compre uma câmera que caiba no seu bolso, financeiramente falando, e invista em conhecimento, workshop, conhecimento, ter essa rede de amigos que são fotógrafos, porque quando a pessoa é boa, você vai perceber que ela não liga de passar conhecimento, de compartilhar conhecimento, ela não tem medo, porque ela sabe que ela tem o conhecimento. Então busque conhecimento, invista no estudo, faça o básico, médio, faça o intermediário, falei errado, faça o básico, o intermediário e o avançado na fotografia, porque isso vai mudar o seu jeito de olhar as coisas, porque é engraçado isso, né? Eu vejo na minha vida isso, que a minha fotografia só melhora quando eu mudo o meu modo de pensar, meu modo de ver as coisas, como eu mudo o meu modo de raciocinar. Então você precisa de conhecimento para alcançar esse modo de pensar. Pensa nisso, porque é muito mais importante. Invista também em conhecimento do mercado, sabe? Estude o mercado, veja, fala, não, o fotógrafo tal, ele cobra tanto, dá para eu cobrar metade. Ele está cobrando aquele valor por algum motivo, porque é muito ilusório. Hoje nós vemos fotógrafos quebrando, isso é fato, fotógrafos quebrando porque eles vão pagar os álbuns, eles estão sem grana, eles já queimaram o dinheiro do álbum. Então você precisa ter uma administração, não é somente a arte de clicar. Tem muitos bons fotógrafos que estão quebrados, porque eles não são administradores, né? Não são vendedores. Então tem que também ter tudo isso. Se você quer entrar no mercado, seja newborn, seja infantil, seja casamento, qual área que seja, você tem que também estudar administração, tem que estudar o comércio, ver como que está o campo e também ter conhecimento. Então não é fácil, mas é muito prazeroso e traz muitos benefícios para a sua vida como pessoa também. Eu percebo que depois que eu comecei a fotografar para valer mesmo, eu comecei a me tornar uma pessoa diferente. E diferente para melhor para mim. Eu era uma pessoa muito fechada, sabe? Eu não era comunicativo. Eu gostava de conversar com meus amigos, logicamente. Mas quando tinha pessoas diferentes, eu me retraía, eu me fechava. Hoje não. Hoje a gente chega, mal conhece as pessoas, a gente já está conversando. Porque é um exercício que a gente faz isso. Toda semana é uma noiva, um noivo, que a gente vai tendo um relacionamento meio que digital, né? Geralmente hoje a gente conversa com os noivos pelo WhatsApp e tal. Mas chega no dia do noivo, a gente já conversou tantas mensagens, que a gente já tem uma proximidade, uma ligação. Então isso eu me desenvolvi muito, sabe? Depois da fotografia. Então eu acho isso muito importante. Você ser uma pessoa que seja comunicativa, tá? Então seja comunicativo, pergunte, não tenha vergonha de errar, não tenha vergonha de perguntar e invista em conhecimento de tudo isso que eu falei. Beleza, gente? Valeu!